Em 7 de agosto de 1954, pensa aí em um dia bem ensolarado, Jogos do Império Britânico. Aqueles jogos capturaram a atenção de todos para uma corrida que seria histórica, uma corrida chamada de A Milha Milagrosa. E essa corrida, ela tinha tudo isso em volta dela, porque tinham ali dois corredores em especial, John Land, da Austrália, e Roger Bannister, da Inglaterra, e os dois tinham conseguido correr 1,5 km em menos de 4 minutos, há pouco tempo antes. Então aquela corrida daquele dia, de modo especial, chamava a atenção das pessoas, porque era a primeira vez que os dois corredores correriam uma corrida juntos. As pessoas então estavam ali eufóricas, pensando quem poderia ganhar aquela corrida. Conta-se que John Land, ele se afastou bem no início da corrida e conseguiu ganhar um espaço considerável, e Roger Bannister ficou bem para trás, junto com o pelotão de trás, e ele não se aproximava. Mas perto da última volta, ele então acelera, ele consegue ganhar mais espaço, e para surpresa de muitas pessoas, John Land, ele fez o impensável, ele olhou para trás. E uma olhadinha que ele deu por cima do ombro esquerdo fez com que Roger Bannister passasse pela direita, rapidamente o deixasse para trás e ganhasse aquela corrida. E aquilo ficou marcado na história, em todos os jornais da época saíram a inscrição: John olhou para trás. O que é que isso tem a ver conosco? Esse incidente, ele nos ensina uma lição que o apóstolo Paulo, ele também passou para a igreja de Filipos e passa também para a nossa vida. Um princípio fundamental dos esportes, ou da maioria deles, é mantenha os olhos fixos no objetivo. Mantenha os seus olhos fixos no objetivo, sem se distrair com o passado. Alguns que gostam do futebol, por exemplo, sempre falam: futebol é para frente. Tocou a bola em você, para que vai voltar lá atrás? Futebol é para frente. E nos esportes, de modo geral, manter os olhos fixos no objetivo são sempre, ou é sempre, um grande desafio. E o apóstolo Paulo, de um modo muito especial, ele estava muito inserido nos Jogos Olímpicos da sua época, de modo geral, e ele sempre usava expressões, ou era de um soldado, ou expressões de um atleta. Mas se tem algo que ele usa aqui em Filipenses, de modo assim, claro, principalmente neste ponto que nós estudamos semana passada, é usar a figura de um atleta, em especial alguém que está correndo, e correndo em busca de um objetivo. Como aqueles que estavam aqui semana passada já sabem, o apóstolo Paulo, ele está aqui encorajando os crentes de Filipos para que eles continuem ou mantenham em objetivo o alvo mais sublime que existe na vida: perseverar para conhecer mais, entender mais e estar mais próximo do Senhor Jesus Cristo. Ele compartilha isso com aqueles irmãos de modo especial, usando o testemunho da própria vida dele. O capítulo 3, do verso 2 a 11, ele mostra esses testemunhos, a busca dele por conhecer a Cristo. Ele chega a dizer que todos os títulos que ele tinha, toda a capacidade que ele tinha conseguido, ou tudo aquilo que era hereditário na vida dele, lá no versículo 5 e 6 ele vai falar sobre isso. Eu sou circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, hebreu de hebreus, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou, em relação à lei, fariseu, quanto ao zelo eu sou perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei eu sou irrepreensível. Ele dá assim todas as características de alguém impecável. No entanto, ele olha para tudo isso, e a expressão que ele usa lá no verso 8, no final, é que ele considera tudo isso refúgio, pelo objetivo principal, que é se aproximar ou ganhar a Cristo. Ele diz: tudo isto para mim é refúgio. A palavra refúgio é lixo, desprezado. Eu desprezo todas essas coisas em prol do meu objetivo principal: conhecer,
ganhar a Cristo. Está aqui no final do verso 8. Agora veja bem, ao olharmos para Filipenses 3, o apóstolo Paulo, no versículo 1, ele diz assim: a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu vos escreva as mesmas coisas. Então ele diz algo que nós aprendemos semana passada, que é muito importante para a nossa vida. Mateu Henry faz um comentário sobre isso, a questão do lembrar. É preciso repetir algumas coisas ou algumas mensagens, alguns textos ao nosso coração, para que nós tenhamos isso de forma vívida na nossa mente. Então é preciso você morar em alguns textos da Bíblia, alugar aquele texto e lê-lo várias vezes para que você extraia dali o máximo. Nós faremos isso esta noite. Nós estudamos Filipenses 3, de 12 a 16, no domingo passado, estudaremos hoje de novo. E nós vamos tentar fazer aqui, ou extrair do texto, o máximo que podemos aprender dele, e não é tudo, mas tentaremos extrair o máximo. Nós faremos muito parecido quando você vai à feira. Eu não sei se você tem o costume de ir à feira, e quando você vai à feira e pede um pastel, vai lá na barraca do pastel, geralmente junto com o pastel você pede uma garapa ou caldo de cana. Não sei como o pessoal daqui fala, né, do Espírito Santo, mas lá a gente geralmente chega e pede uma garapa. Eu não sei, quando você pede lá o caldo de cana, eu não sei se você já reparou, a pessoa que está ali na máquina, ele passa uma vez, ele aperta, passa de novo, ele aperta, passa de novo, ele aperta, passa de novo. Eu fico com a impressão assim, não vai tirar mais nada dali. Mas ele continua passando ali e sai. Vai saindo o caldo e vai caindo dentro da vasilha. Hoje nós vamos fazer isso com esse texto. Nós vamos tentar extrair o máximo. Em janeiro do ano passado, 2024, o presbítero Gilmar pregou nesse texto. Em janeiro deste ano, eu preguei nesse texto e volto a pregar hoje. Então nós vamos tentar pegar e fazer desse texto exatamente isso. Nós vamos passar na máquina várias vezes. E nós vamos tentar extrair o máximo desse texto. Paulo, ele descreve aqui a sua jornada como uma corrida. E é muito importante pensar no quanto Paulo tira atitudes de um corredor aqui para nós, que são essenciais. Se Paulo, por exemplo, fosse o técnico de John Land, ele ia dizer para ele assim: olha, antes de correr, eu tenho uma mensagem muito importante para você. Em hipótese alguma, olhe para trás. Não olhe por cima dos seus ombros, não tente ver onde está o seu adversário, simplesmente corra. Corra até a linha de chegada. Não desista. E nós veremos que o apóstolo Paulo, ele tem aqui essa mesma atitude em relação à nossa vida, com o propósito de que nós possamos correr a carreira cristã nesse mesmo objetivo, com essa mesma pegada do que ele está dizendo aqui para os irmãos de Filipos. Em especial, eu não sei se você se lembra, ali em Filipos você tinha duas famílias em especial que formavam aquela igreja. Primeiro, a família de Lídia, aquela mulher que Paulo teve um encontro com ela, ali perto daquele rio, um lugar onde ele diz no texto que ele achou que era bom para um tempo de oração. Só que ali foi o local onde ele pregou a palavra e Lídia veio a conhecer a palavra. Logo em seguida você também tem o carcereiro. Então esta igreja é formada inicialmente pela família de Lídia, pela família do carcereiro. E o apóstolo Paulo traz uma mensagem para esses irmãos, dizendo de um modo bem específico: não desistam, continuem, olhem para o objetivo. Então nós temos aqui hoje para nós um princípio que é fundamental. Qual que é ele? É esse primeiro princípio aqui: manter os olhos fixos no objetivo. Mantenha os olhos fixos no objetivo, sem se distrair com o passado. Qual a primeira lição, então, que o apóstolo Paulo traz para nós? Seja realista. Ele deixou isso bem claro e nós estudamos na semana passada, o apóstolo Paulo dizendo: olha, você precisa ser realista em relação à sua própria vida, em que ponto da vida cristã você se encontra.
Você ainda é um menino, uma criança na fé? Você já é um jovem na fé? Você é um pai na fé? Você precisa ser realista. E quando ele fala de ser realista, o apóstolo Paulo, verso 12, ele diz assim: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo da seguinte forma: eu já cheguei muito longe, mas ainda não terminei meu percurso. Eu cheguei longe, eu abri igrejas, agora eu estou preso pela fé que eu tenho e pelo Cristo que eu prego. Eu já cheguei bem longe, mas ainda não completei toda a caminhada. Esta é a realidade que nós precisamos chegar. Talvez você, meu querido irmão, já se esforçou bastante nos anos decorridos de Primeira Igreja Presbiteriana de Linhares. São 70 anos de história, você já participou de muitas comissões, de muitos projetos, de muitas equipes, já conduziu muita coisa, mas por favor, seja realista, você não terminou seu percurso. Tem ainda trabalho a ser feito. Tem ainda uma igreja a ser ministrada. Pessoas precisam ser edificadas por você e você precisa edificar essas pessoas. Você precisa ainda aprender muito de Deus, porque o conhecimento de Deus que nós temos nas Escrituras é muito vasto e nós somos incapazes de ter nesta vida conhecido tudo. Nós ainda não conhecemos tudo que podíamos a respeito de Deus. Então veja bem, Paulo começa afirmando: eu ainda não alcancei a perfeição. Em outras traduções você vai encontrar a palavra maturidade. Ele vai dizer: eu ainda não sou maduro o suficiente. Nós estamos falando de alguém, e embora muita gente conheça, por favor, permita que eu repita. Nós estamos falando de alguém que foi criado aos pés de Gamaliel, um dos maiores sábios da sua época. Nós estamos falando de alguém que foi circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim. Alguém que foi ou recebeu uma carta dos principais sacerdotes para perseguir aqueles que se diziam cristãos. Alguém que tinha autoridade, conhecimento e entendimento. Nós estamos falando de alguém erudito. E esse alguém que abriu diversas igrejas, que passou 14 anos, grave bem, nós já falamos disso aqui numa quarta-feira, ele passou 14 anos em preparação antes de ir para a primeira viagem missionária. Não foram os 4 anos que eu passei no seminário, nem os anos de ser aspirante ao Sagrado Ministério, nem o ano de licenciatura, foram 14 anos de preparação. Depois você leia Gálatas capítulo 1 e Gálatas capítulo 2, está lá esse tempo de preparação. 14 anos até chegar aquele momento em Atos dos Apóstolos, onde o Espírito Santo diz: separai-me agora, Paulo e Barnabé, para a obra que tenho chamado. E aqui, em Roma, escrevendo essa carta, já se passaram 20 anos desde a conversão dele. E depois de 20 anos, tantas igrejas abertas, tantas pessoas ministradas, tantas pessoas que Paulo poderia colocar na conta dele, que foi salvo através do ministério dele, ele está dizendo: eu ainda não alcancei a maturidade. Eu já cheguei longe, mas eu não terminei o percurso. Paulo, ele admite que mesmo com toda essa trajetória, toda essa experiência como apóstolo, chamado de Deus, ele ainda não tinha alcançado a maturidade plena. Perceba bem, nós estamos falando de alguém, e deixe que eu fale para você isso, em que o Senhor Deus, quando ele estava, depois que ele passa pelo Sinédrio, e ele então é levado preso para não ser, como diz as Escrituras, despedaçado, lá em Atos 22 e 23, você vai encontrar o Senhor aparecendo a Paulo, do lado dele dizendo: coragem. É alguém com esse tipo de experiência. É alguém que o Senhor levou a ter experiência, como ele mesmo diz, de ir ao terceiro céu. E ele está dizendo:
eu ainda não alcancei a maturidade espiritual plena. Nós podemos definir isso aqui, e o Wisber, que é um comentarista bíblico, ele define isso aqui como santa insatisfação. Em relação a conhecer Deus, Paulo tinha uma santa insatisfação. Ele queria conhecer mais de Deus. E como um atleta, ou a comparação que ele faz, todo atleta busca melhorar, todos os anos. Alguns costumam até dizer assim: então você se espelha em quem? Ele diz: olha, eu me espelho em mim mesmo para ser melhor do que eu fui. Alguns atletas respondem assim. Mas o que Paulo mostra aqui como atleta é que ele prossegue, ou ele continua, e ele quer melhorar, porque ele quer prosseguir para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo. O alvo de Paulo não é ele mesmo. O alvo de Paulo é Cristo. Esse é o alvo. Então ele olha para Cristo e ele diz: eu quero ser mais parecido com Jesus, e eu vou lutar até o resto da minha vida para ser mais parecido com Cristo Jesus. Não é João ser mais parecido com o João que é pai. Eu quero ser parecido com fulano, beltrano. Não, eu quero ser parecido com Cristo. Então Paulo, que antes tinha um objetivo, perseguir a igreja e prender aqueles que se diziam cristãos, agora o que ele está dizendo nesse texto é que ele persegue Cristo Jesus. Essa é a perseguição dele agora. Talvez os irmãos se lembrem, domingo passado e este eu repeti, Deus muitas vezes pega o que nós fazemos muito bem e às vezes usamos para o mal, e ele usa aquilo para a glória dele. Paulo era muito perseverante, muito insistente, uma pessoa assim de uma pegada forte naquilo que tinha para fazer, e ele então pega o Paulo que perseguia a igreja, ele diz: agora é Paulo, vai construir a igreja. E Paulo então toma isso para si, ele diz: eu vou lutar por isso, e vou passar por todos os desafios até conquistar. Quando nós pensamos no apóstolo Paulo nesse texto, nós temos aqui uma segunda atitude que ele nos mostra. A segunda atitude que você encontra aqui é: tenha foco. E ele deixa isso de modo muito claro no texto para nós, quando ele diz, ou ele fala aqui no verso 13: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele coloca de uma forma muito profunda, dizendo: olha, eu ainda não alcancei a maturidade espiritual plena, mas uma coisa eu faço: eu deixo o meu passado para trás, a minha história para trás, e eu avanço para aquilo que está diante de mim, prossigo para o alvo. O apóstolo Paulo, ele tem um foco em especial, e esse foco que ele tem em especial é muito significativo. Tenha foco. O que o apóstolo Paulo está dizendo quando ele diz assim: uma coisa faço, ainda não alcancei? Ele está dizendo: olha, eu tenho uma mente bem focada, mas a minha mente não está fechada, eu preciso aprender mais. Tem gente que é focado demais e fecha-se. Ele não quer aprender mais nada. Ele fechou ali naquilo que ele pensa, naquilo que ele entende, naquilo que ele conheceu da história da igreja, da caminhada cristã. Então ele tem uma mente muito fechada. Cuidado com essa mente fechada. Mas em compensação, não ter uma mente fechada não significa ficar desfocado. Ficar como uma folha ao vento, levado por todo o vento de doutrina. Paulo então está dizendo: olha, eu não tenho a mente fechada, porque eu quero aprender mais de Deus, mas eu mantenho minha mente focada no que eu quero, no meu objetivo. É como se Paulo, e essa é a realidade, ele é como se fosse um míssil que foi ali marcado para atingir um alvo, e ele diz: não importa o que vem pelo caminho, eu vou atingir esse alvo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço.
O segredo, irmãos, para alcançar, segundo Paulo, a maturidade cristã é se concentrar em uma coisa só. Tem gente que quer fazer muita coisa. Ele quer, inclusive na igreja, ele quer fazer coisa demais. Mas aqui Paulo diz, olha, uma coisa só, Cristo. Os atletas, e Paulo usa muito essa expressão, então nós voltaremos nela algumas vezes. Quando você pega um grande atleta, LeBron James, por exemplo, eu já ouvi histórias de técnicos que disseram o seguinte, ele seria bom em qualquer esporte. Qualquer um. Se ele fosse para o futebol americano, para o beisebol, para o futebol, do jeito que nós jogamos, se ele estiver no basquete ou ele fosse um nadador, qualquer esporte ele seria fantástico. Só que ele se especializou em uma área e se tornou melhor naquilo. O que Paulo ele está trazendo para nós é, olha, se especialize em seguir um único objetivo. E o seu único objetivo na face da terra, depois que você encontra Cristo, é Cristo. Especialize-se na sua fé, elimine todas as distrações, mantenha os olhos fixos no objetivo, que é Cristo. Não importa a sua profissão neste mundo, ou onde você mora, ou a sua estatura, a sua cor, nem o que você tem guardado no banco ou não tem guardado no banco, a grande questão não é essa, os nossos olhos, independentemente do que fazemos, precisa estar fixo no Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos fixar os nossos olhos. D.L. Moody, que foi um grande pregador do século XIX, ele disse certa vez o seguinte, é melhor você dizer uma coisa eu faço do que dizer essas 40 coisas eu faço de mau jeito. É melhor fazer uma coisa de forma específica e bem feito, do que querer abraçar o mundo todo e perder o foco principal. Às vezes as pessoas estão muito preocupadas com o que está acontecendo ao redor. Quantas vezes nós, como igreja, podemos ficar tão preocupados com as outras igrejas? Deus, o nosso Deus, nos deu uma agenda. E a igreja presbiteriana, a primeira igreja presbiteriana de Linhares, tem que seguir essa agenda. Deus tem as pessoas que Ele salvará aqui, como Ele tem as pessoas que Ele salvará nas outras igrejas. Nós temos que seguir um propósito. E Paulo nos ensina, então, que para seguir esse propósito, nós precisamos, irmãos, deixar o passado no passado. Pense em algo difícil para nós. É quando nós precisamos deixar o passado no seu devido lugar. Quantas vezes nós encontramos uma baita dificuldade em deixar o passado no passado? Eu não estou falando de você sofrer algum tipo de amnésia. Não, é deixar o passado no passado. É dizer como o apóstolo Paulo, olha, eu consigo lembrar de ontem, mas eu escolho deixar o passado no passado. Ele consegue se lembrar. Veja bem, o capítulo 3 ele se lembra. Ele conta aqui um pouco da sua história. Se você voltar lá no capítulo 1, o apóstolo Paulo lembra da sua história. Olha lá o versículo 12 do capítulo 1, ele diz, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, ele lembra. Ele tem consciência do que aconteceu com ele, mas ele escolhe deixar o passado no passado. Quantas vezes, irmãos, nós queremos viver das glórias do passado, do que fizemos antes, do que alcançamos antes, e de forma objetiva, o texto nos diz, olha, você precisa deixar o passado no passado, não precisa excluí-lo, não precisa jogá-lo fora, se bem que alguns passados nós queremos mesmo esquecer e jogar completamente fora, mas algo que ele está dizendo aqui é, eu consigo me lembrar do que aconteceu ontem, mas ontem foi ontem. Eu preciso caminhar daqui para frente. Paulo chama a nossa atenção para isso. Assim como aquele exemplo do John Land, que olhou por cima do ombro, e ao olhar para a esquerda por cima do ombro, Roger passou pela direita, e tchau, perdeu a passada. Tem muita gente que olha tanto para o passado, que corre perigo, perde a passada. Permita-me compartilhar algo que foi pessoal.
na altura dos meus 10 anos de idade, nós tínhamos na nossa casa, se eu não me engano, naquela época, 3 cachorros. E 2 deles eram a mistura de fila com pastor alemão. Cachorros grandes, fortes. E eram cachorros que davam medo mesmo quando passavam na rua, quando ia levar para vacina e tantas coisas assim, as pessoas ficavam assim admiradas. Ainda não era tão conhecido, as pessoas ainda não tinham tanto pitbull em casa, e essas raças que são ainda, que geram mais temor. E eu me lembro que uma certa vez, meu pai, que sempre lavava a casa dos cachorros ali, ele então soltava eles no quintal. Nós tínhamos um quintal grande, extenso, e eu estava no quintal ali brincando, e os cachorros soltos, de repente soltaram aquela rajada de foguetes. O cachorro mais velho, né, o pai do outro, o tigre, ficou muito agitado, nervoso, e ele então encontrou uma presa, e a presa fui eu. Eu sou magro até hoje, mas naquela época, com a altura dos 10 anos, você já imagina, né? O chassi de grilo. E ele então deu uma mordida bem dada, assim, aqui, entre a barriga e a costela. As marcas estão aqui até hoje, tanto na frente como atrás. Ele deu uma mordida e, como ele era muito forte, ele sacudia, como um bom cachorro faz. Quando meu pai, que estava segurando o outro, filho dele, que era também forte, viu a cena, ele então, segurando o outro, sai correndo, pega o tigre pelaquela pele que ele tem ali por cima, porque ele era bem parecido assim com o filho, então ele puxa, aí termina de rasgar um pouquinho, mas tudo bem, escapou, e ele manda eu correr. Corra. Eu então corri. Só que para chegar à nossa casa, o quintal era embaixo, tinha uma escada. E como toda pessoa que até aquele momento não tinha aprendido, e eu já aprendi, eu corri e na metade da escada eu olhei para trás. E quando eu olhei para trás, eu tropecei. E quando eu tropecei, eu caí lá de cima da escada, de costas no chão. E o meu pai não conseguiu segurar o cachorro. Ele então solta, e o que ele faz? Vou terminar o serviço. Ele veio e deu uma boa mordida bem perto do meu pescoço, aqui, nessa altura. As marcas estão aqui até hoje. E quando ele deu essa mordida, meu pai não conseguiu segurar o outro cachorro. E soltou. O outro cachorro então pegou o tigre pelo pescoço, com a mordida bem dada, e arrastou até o fundo do quintal. Meus irmãos, olhar para trás é perigoso. Eu nunca mais me esqueci disso. E eu digo às minhas filhas e qualquer outra pessoa, se você estiver fugindo de algo, não olhe para trás até que você esteja a salvo. Não olhe para trás. O apóstolo Paulo, ele está de forma sonora, dizendo para a igreja de Filipos: meus irmãos, não olhem para trás. Se você encontrou Cristo, o maior tesouro da vida, Cristo é a saída, Ele é a porta, vá, não olhe para trás, não importa o perigo que tem, não olhe para trás. Por quê? Porque olhar para trás, via de regra, nos paralisa. Tem crente que já se converteu, mas quando ele olha as fotos antigas dele, as festas que ele ia, as pessoas com quem ele encontrava, ele começa a sentir saudade. E o diabo usa isso. E o diabo gosta dessas coisas. O nosso inimigo, ele percebe essas coisas. Algumas pessoas começam a ter aquele sentimento de nostalgia do passado. Nós corremos o risco, temos uma história, e a história da nossa igreja é linda. Ela é muito bonita, desde o seu processo de construção, quando a igreja era ainda aqui atrás, ainda mantemos ali aquele espaço, a história é muito bonita, quando ainda, e alguns irmãos se lembram, quando o pastor ficava só nesse pedaço aqui, aqui tinha uma sala, e aqui também tinha uma sala, e era só esse quadrado aqui no meio, é uma história lindíssima, mas nós corremos o risco de olhar para trás, ter tanta nostalgia, tanta saudade, que isso nos adoece. De não conseguir ver que Deus nos traz para novos objetivos, para a glória dele, não para a nossa glória. Nós devemos ficar felizes, porque nós vimos essa caminhada,
E a igreja chegou onde chegou, e pode ir muito além do que já está, porque este é o reino de Deus. Quando você olha então para o que o apóstolo Paulo está dizendo, ele não esqueceu que ele foi um perseguidor da igreja, mas ele escolheu deixar aquele passado e concentrar-se no futuro em Cristo. Lembre-se de José. José foi alguém que também fez isso. Ele deixou aquele passado de sofrimento, toda aquela traição do passado, tudo que os irmãos fizeram, e ele tem um reconhecimento magnífico ao dizer: olha, foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vós. É maravilhoso ouvir José dizendo: olha, Deus usou vocês, e vocês foram maldosos com o que fizeram, mas Deus me enviou para esse processo. Estava tudo no currículo de Deus, para que eu chegasse até onde eu cheguei, para a preservação da vida do povo de Deus. Por fim, o que o apóstolo Paulo está nos trazendo é dizendo: olha, o prêmio vale demais. E como ele faz essa comparação aqui com os atletas, com os corredores, ele está dizendo o seguinte: eu não espero que a corrida, agora no final, fique mais fácil, mas o prêmio valerá a pena. E olha, meus irmãos, a corrida cristã, ela não fica mais fácil. Sejamos muito sinceros. Manter-se numa vida de oração constante, a vida toda, é um dos maiores desafios para nós. Ler a Bíblia uma vez após outra, depois que você já a leu completamente, é desafiador, sim ou não? Você já leu ela toda, é desafiador. Manter-se numa vida constante, vindo à igreja, participando de cultos, participando da escola bíblica dominical. Eu vejo algumas pessoas dizendo: nossa, eu fui demais em escolinha dominical. Até hoje na mente dele ele fala escolinha. Aí você percebe que a mente dele ficou lá no passado. Ah, eu gostava demais desse... Mas você percebe que ficou para trás. Isso não faz mais parte do currículo da vida dele. Ele não consegue perceber que isso ainda está em pauta. Para crescer em Deus, para conhecer mais de Deus, para aprender mais de Deus. O apóstolo Paulo então está dizendo: meus queridos irmãos, a corrida não ficará mais fácil. Ele não tem essa promessa para nos dar. Ele não diz que à medida que você correr, a vida cristã fica mais tranquila. Pelo contrário, à medida que nós caminhamos com Deus, parece que os nossos desafios aumentam. E aumentam significativamente, de modo grandioso. Quanto mais nós aprendemos de Deus, mais desafiados somos. A crescer com Deus, a viver para Deus, a aprender mais de Deus. E o apóstolo Paulo então diz: olha, meus queridos irmãos, prossigo para o alvo. O que é o alvo? Ele diz, ou ele chama de o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele diz: olha, o prêmio não é material. O prêmio é a presença de Cristo na eternidade. O prêmio é o céu, que é essa recompensa maravilhosa. Você não vai desfrutar desse prêmio aqui. Muitas pessoas pegam seus troféus, eles pegam seus prêmios de atletas e colocam às vezes em estantes ali, em exposição, mas o apóstolo está dizendo: olha, o nosso prêmio é infinitamente melhor, o nosso prêmio é a eterna presença de Cristo. E eu corro de forma veloz, de forma rápida, porque eu quero alcançar esse prêmio. Meus irmãos, o quanto esse trecho das Escrituras pode ainda falar ao nosso coração. Primeiro, em Cristo nós podemos e devemos ser honestos com as nossas limitações. Seja no mínimo honesto em dizer que você precisa mais de Deus. Que você ainda não alcançou a plenitude da maturidade cristã. Seja honesto. Talvez você está cansado, você está desmotivado, desestimulado,
Com o passar dos anos, o seu coração ficou aborrecido com algumas coisas, chateado. Talvez as críticas que você recebeu te deixaram bem para baixo mesmo, sem expectativa, não querendo nem vir à igreja, nem sentar no banco, nem participar de nada. Sejamos sinceros e honestos diante de Deus. Nós podemos dizer para Ele: Senhor, eu ando desanimado, eu estou desestimulado, eu não dou conta das críticas, daquilo que eu ouvi, daquilo que as pessoas disseram, eu não dou conta de mim mesmo, porque eu não guardei-me em santidade, então eu trabalhei, mas trabalhei mal, não consegui chegar ao objetivo. Seja honesto com as suas limitações, com o ponto onde você chegou. Agora, não se esqueça, quando você progride em constância diante de Deus, a Bíblia e o apóstolo Paulo está dizendo que quem nos molda dia a dia é Deus. Não são nossas habilidades, nós dependemos da graça de Deus que nos capacita a continuar nessa corrida. Ninguém continua na corrida da carreira cristã porque ele é bom, porque ele é excelente no que faz. Nós continuamos na corrida porque nós somos, ainda que imperfeitos, impulsionados por uma graça que é maior do que nós, pelo Deus que nos impulsiona. Jesus é o nosso objetivo final, e a vida cristã se torna uma busca constante para aprofundar no relacionamento com Ele. Você tropeça hoje, o Senhor nosso Deus, pela misericórdia, nos levanta, nos mantém de pé e diz: continue a caminhada. Ao mantermos os olhos fixos nesse prêmio que é o Senhor Jesus Cristo, nós podemos viver com mais propósito, com mais clareza. No caminho, Cristo se torna a nossa motivação, Ele nos motiva. É o Senhor Jesus que no final dessa corrida, está lá na ponta dessa corrida, nos impulsionando, dizendo: venha, continue, olhe para mim. Hebreus capítulo 12 vai falar sobre isso e tem um exemplo dessa corrida de forma magnífica. Continue olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Para onde você tem olhado? Dependendo de para onde você tem olhado, este é o motivo que você tem tropeçado. Você tropeça porque está olhando na direção errada. E não quer dizer que olhando para Cristo nós não tropeçamos. Às vezes sim. Mas olha, quando tropeçamos olhando para Cristo, ao levantarmos a cabeça, tem Cristo à frente, dizendo: levante-se, continue a corrida. Em Cristo nós somos libertados ou libertos do peso do passado. Tem muita gente caminhando na corrida cristã com muita dificuldade porque está carregando bagagem demais do passado, o passado não arrependido, as coisas que deveriam ter sido deixadas e não foram, os arrependimentos que deveriam ter sido obtidos diante de Deus, um coração quebrantado, e de repente você está carregando muita carga do seu passado. Meus queridos irmãos, em Cristo, o que você fez ontem e se arrependeu, já está pago. E olha, o que você fará hoje, depois que sair do culto, ou amanhã, ou depois da manhã, na cruz do Calvário, já foi pago. Em Cristo, nós não precisamos carregar o peso do passado, nem o peso do futuro, você imagine do passado. Em Cristo, nós podemos andar com a nova perspectiva. Então, esse texto nos convida: deixe o passado no passado, caminhe na direção de um futuro de crescimento com Cristo. Eu não sei o que você fez no seu passado. Você que está solteiro e está em busca ou orando, pedindo a Deus uma namorada, um namorado, um casamento, para a formação de uma família, não permita que o peso do seu último namoro seja carregado nas suas costas. Entregue isso a Deus, confesse a Deus, fale com Deus, diga a Ele que você não quer viver mais aquilo, mas daqui para frente, vida diferente.
Você precisa deixar o passado no passado. Você perdoou seu marido, perdoou sua esposa. Você disse ali diante de Deus e daquela pessoa dizendo: olha, eu já te perdoei. Na próxima discussão, porque relacionamento sempre tem discussão, na próxima discussão, por favor, deixa o passado no passado. Não traga esses problemas para agora. Meus queridos irmãos, em relação à igreja de Cristo, deixa o passado no passado. Passaram outros líderes, outros pastores, alguns deles cometeram erros terríveis, outros foram erros que nós consideramos até irrisórios. Eles cometeram esses erros, quem está aqui agora cometerá os próprios erros. Deixe o passado no passado. Aqueles que já passaram por aqui, já erraram, deixe isso para trás. Tome uma nova caminhada. Você não conseguiu ler a Bíblia toda o ano passado, não conseguiu nem manter uma vida devocional, não conseguiu viver uma vida de oração. Por favor, não permita que o você, o eu do ontem, do ano passado, interfira no dia agora. Você pode voltar a ler a palavra de Deus, você pode voltar a ter uma vida de oração, uma vida devocional diante de Deus. Como isso se aplica à nossa vida? Primeiríssimo lugar, seja realista. Para de fingir que está bem com Deus. Para de fingir que já chegou à maturidade plena. Para de imediatamente fingir que já resolveu todas as dificuldades que você tem de temperamento. Assuma que você ainda tem algumas coisas que precisam ser colocadas em ordem, seja em qual área for da sua vida. Assuma que você ainda não conseguiu solucionar alguns detalhes da sua vida que te envergonham. Assuma isso, mas por favor não desista. Não desista, continue avançando, continue confiando na graça de Deus, Ele pode te ajudar. Segundo lugar e segunda aplicação, tenha uma mente focada, mas mantenha essa mente focada no centro da nossa vida, que é Cristo. Cuidado onde você está focando a sua vida. Tem muita gente focando a vida na carreira, no dinheiro, na conquista, no que vai comprar, no que não vai comprar, no quanto vai guardar, no que não vai guardar, quantos filhos terão, se terá uma família, onde vai morar. Cuidado onde você está colocando o seu foco. O nosso tesouro está exatamente onde o nosso coração foi colocado. É ali, você coloca o coração no dinheiro e vai ficar agarrado ali no dinheiro. Coloque seu coração em Cristo. Guarda o seu coração. Provérbios diz que dele procede as fontes da vida. Guarda seu coração. Seja uma pessoa com a mente focada em Cristo, não uma mente fechada. Esteja pronto para aprender, mas foque na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E por fim, meus queridos irmãos, vivendo uma vida assim, progredindo em Cristo, vivendo na graça de Cristo, aguarde o prêmio, porque existe um prêmio, mesmo que a corrida seja difícil, saiba que o prêmio, a presença de Cristo valerá tudo isso. E é o que Paulo está dizendo: olha, eu sofri, eu passei muitos anos em prisão, e a carta aos Filipenses em especial, se passam 4 anos, desde o Sinédrio até Roma. Lá no Sinédrio ele leva tapa na boca, ele quase é despedaçado. 40 ou mais de 40 homens, como diz o texto, fizeram um pacto para tirar a vida dele. Mas ele é levado de um lugar ao outro, vai para um navio, o navio naufraga, ninguém se perde, vai colocar lenha na fogueira e a cobra pica a sua mão, e ele vai sofrendo adversidades e mais adversidades, mas ele está dizendo: o prêmio vale a pena. O prêmio vale a pena. E é por isso que ele escreve essa carta para a igreja de Filipos, mas é para a nossa igreja também. É para a nossa vida. Não desista de recomeçar com Cristo, de ter uma nova caminhada com Cristo. Mantenha os seus olhos em Cristo Jesus, nosso Senhor, o consumador e o autor da nossa fé. Vamos nos colocar de pé e orar nesse instante.